Olá, começa agora o Janela Educativa. No programa dessa semana vamos conversar com o egresso do curso de Administração da Universidade Fevale, Paulo César do Nascimento. Ele está lançando neste ano 2 livros. Paulo, seja muito bem-vindo. Um dos livros ele é voltado para empresas. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre como é trabalhar com esse espírito de liderança. Boa tarde. Esse livro, Viciados em Vitórias, então, que eu estou lançando esse ano, que é Descubra porque algumas empresas têm sucesso permanente e outras não, ele é bem direcionado a empresas, mas nessa área de desenvolvimento de líderes, né? Então, as empresas que têm seus líderes setoriais, como supervisores, chefes, auxiliares, gerentes, elas me chamam para estar desenvolvendo a habilidade de liderar pessoas nesses líderes de dentro da empresa, para estar incorporando a missão, a visão e os valores da empresa na liderança média, dos médios escalão da empresa. Então, eu escrevi o primeiro livro, que é Você Pode Ser o Líder, depois escrevi de motivação, Você Nasceu para Vencer, escrevi um sobre vendas. E agora vem esse que ele faz todo um apanhado do que é uma empresa viciada em vitória. Uma empresa viciada em vitória é uma empresa que quer vencer e sempre faz de tudo, encontra um jeito para vencer. Então, esse livro, Viciados em Vitórias, ele vem realmente com essa ideia, né? O que é uma empresa vencedora. Antes desse livro ir para a gráfica, ele passou pelas mãos de algumas autoridades empresariais, como o Ricardo Felizola, o Vitor Koch, que é o presidente do Sebrae, pelo diretor do Jornal do Comércio, Luiz Borges, e também passou pelas mãos, inclusive foi lido, palavra por palavra. Eu sei porque a pessoa falava comigo nos domingos, às vezes de noite, dizendo que estava lendo por e-mail, que é pelo Walter Lídio Nunes da Celulose Rio Grandense, que leu, e enquanto estava lendo, estava trocando ideias comigo a respeito desse livro. E o Walter, ele deu uma frase dele que diz que o Viciadas em Vitórias é o mapa, na prática, é um mapa, um guia para o sucesso de qualquer empresa. Isso quem disse foi o Walter Lídio, que é o presidente da Celulose Rio Grandense. Esse é o Viciados em Vitórias. E qual é o principal diferencial desse livro para os outros 3 já publicados? O primeiro foi Você Pode Ser o Líder, que é bem assim para a liderança, para a pessoa desenvolver a sua própria liderança. Mostrando para essa pessoa que liderança é muito mais disposição do que posição. Então, dentro daquela temática do primeiro livro, qualquer pessoa que esteja disposta a arcar com as responsabilidades advindas de um cargo de liderança pode desenvolver a habilidade de liderar. Então, esse livro é para a pessoa que quer ser um líder. O outro livro, Você Nasceu para Vencer, que inclusive foi recomendado pela professora da Fevale, Cleusa Marques Freza, é mais motivacional, assim. E o livro de vendas também é para o vendedor. Esse livro, Viciados em Vitórias, ele está na mão de alguns presidentes de grandes empresas excepcionais que a gente conhece, não vem ao caso citar o nome, mas ele faz um apanhado, assim, o Viciados em Vitórias de toda a filosofia de uma empresa vencedora. Ele não fica assim restrito. Você é um líder, uma pessoa que quer ser líder, vai ler esse livro. Você é um vendedor, vai ler esse livro. Você quer motivação, vai ler esse. Não, esse aqui é um livro assim para ser mais lido por pessoas assim do médio escalão para cima, para pessoas do topo que querem transformar a sua empresa em uma viciada em vitória. Essa pessoa do topo pode ser de um negócio menor, mas ela quer ter uma filosofia geral de sua empresa. Então, Viciados em Vitórias é bem diferente nesse sentido. Então, como eu tinha muito acesso com as pessoas, eu escrevi livro para pessoas. Quando eu comecei, as partes das empresas começaram a se abrir para mim, que eu comecei a entrar nas empresas e ver o todo das empresas, então houve um salto aí, dá para se dizer que houve uma compreensão maior, houve algum contato com pessoas que estavam no topo e a gente começa a perceber então que há um todo, né? Como o Walter disse para mim, tem que ter uma visão holística, uma visão de todas as partes
para conduzir uma empresa. Então, não é somente uma pessoa que quer ser um líder, não é somente um vendedor, alguém que precisa de motivação. Tem que ter uma visão do todo, né? E o Viciadas em Vitórias, ele traz realmente essa ideia, uma filosofia empresarial. O outro livro publicado, ele é o Implacável, Isso. Que foge totalmente do assunto de liderança, ele é mais uma ficção para jovens. Como foi escrever esse livro? Na verdade, Implacável, houve alguns convites aí, inclusive a Cleusa me levou lá no Pio 12, o pessoal, convites assim para falar mais para gurizada, para jovens, assim, houve alguns convites, e os meus livros não estavam fechando muito nisso aí. Então, aconteceu aí de eu ter acesso a alguma outra literatura que eu não, até então não lia, e gostei da ideia, assim, de você contar uma história. Posso dizer que A Culpa é das Estrelas e A Menina que Roubava Livro, foram os dois livros assim que me inspiraram. E aí comecei a escrever essa história Implacável, um manifesto da superação humana, que conta a história de Taline Raziel, uma menina de 17 anos. A história acontece no ano de 2048. Em 2048, segundo essa ficção, segundo essa história, haverá abundância de alimentos na Terra, haverá abundância de tudo, de tudo. Então a vida será muito próspera. Mas acontecerá então um efeito contrário do que se acreditava. Uma força que começa a agir, segundo a história, a partir do ano 2016, uma entidade, ela faz um trato com o Criador, de tirar a alma das pessoas e devolver para o Criador. Porque, segundo essa ficção, só existia o Criador e essa entidade. Mas não é nenhuma força assim oculta. O livro não fala nada de ocultismo, ou de uma religião, ou de uma ideia assim espiritualista, não. Essa força fez um trato. Poxa vida, era só eu e você antes, agora eu tenho ciúmes, eu tenho inveja, eu gostaria que fosse só eu e você, disse para o Criador. Se eu tirar a alma de todas as pessoas, de todos os seres humanos, devolver para ti, você desiste da ideia das pessoas? E o Criador disse, ok, se você fizer isso, eu desisto. Então essa força que é implacável, por que ela é implacável, essa força? Porque ela não pode ser enfrentada, que essa força é o contrário do amor. E o contrário do amor não é o ódio, é essa força. E ela começa a tirar a alma das pessoas e devolver ao Criador. Só que o Criador diz assim para essa força, ok, vamos fazer assim, mas quando faltar a última alma, eu quero que você conte essa história do que tu fez com as pessoas, do que tu fez com a humanidade. Você tem que deixar isso registrado. Quando falta a última alma, que é a da Taline Raziel, que tem 17 anos, uma menina que sempre leu muito. Aí essa força começa a contar a história. O que ela fez, o estrago que ela fez na humanidade, como ela vai concluir, e ela começa a contar como ela está fazendo para arrancar a alma daquela menina e fechar o plano dela. E então começa, essa força conta a história do Implacável, e até essa força tentar arrancar a alma da Taline, essa força é implacável. A partir do momento que ela tenta tirar a alma da Taline, aí o leitor vai ter que descobrir quem que é implacável, se é a força ou é a Taline Raziel. Possivelmente venceria essa força e devolveria a alma de todas as pessoas para a humanidade. É uma coisa assim bem para ser lido e para se chegar às suas conclusões. Dá para perceber que tu se divertiu muito escrevendo esse livro de ficção. Como foi fugir um pouco da tua área e entrar nesse novo ramo, já que é o primeiro livro? Assim, é fantástico. Vitória, eu vou dizer assim para ti que é fantástico. Eu me diverti assim, muito além do que eu imaginava, e agora há um propósito no meu coração e na minha vida, que eu escrevo um livro para empresas, um livro para liderança, e escrevo um livro para ficção, história. Porque você começa a escrever a história e no final a história acaba escrevendo você. Então a história vai ganhando vida. E comparado a escrever um livro de liderança, ou de vendas, ou de administração, é um bálsamo, é um remédio, assim. É muito fácil, é muito simples comparado com você escrever um livro que você tem que estar pesquisando, que você tem que estar citando as fontes bibliográficas, as referências, tudo. Então escrever um livro assim é muito sério. Escrever um livro assim é muito divertido, principalmente quando as pessoas começam a ler assim e te mandar feedback, é muito divertido. Então, esse ano ainda sai um livro empresarial meu, que é Desafiando a Gravidade, e sai, a princípio, O Destino, que é um outro livro nesse sentido. Que continua nessa área, nessa temática de ficção. Então, Paulo, muito obrigado pela sua participação.
E o Janela Educativa fica por aqui. Acompanhe toda a programação da TV Fevale em nosso canal do YouTube e continue se mantendo informado através da página no Facebook. Até a próxima!